Bom, vamos retomar nossos estudos. Nós paramos na lição número 16. Hoje nós faremos o capítulo 14 de Jeremias. Hoje nós temos dois temas, um deles mais curto, que se encontra em Jeremias do 1 até o 6. E o restante do capítulo, e até o capítulo 15, no versículo 9, nós temos outro tema que nós começaremos, que é a intercessão de Jeremias. O primeiro tema nosso está lá em Jeremias 14, do 1 até o 6, que é a mensagem de Jeremias, a seca que viria sobre Judá. Nós vamos ler então esses 6 primeiros versículos agora e vamos falar sobre eles. O versículo 1 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando Judá, as suas portas estão abandonadas e de luto, se curvam até ao chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. E os seus mais ilustres mandam os seus pequenos buscar água. Vêm às covas e não acham água. Voltam com os seus cântaros vazios e envergonham-se, confundem-se e cobrem a cabeça. Por causa da terra não se ofendeu, porque não há chuva sobre a terra. Os lavradores se envergonham e cobrem suas cabeças. Até as servas do campo têm as suas crias, e as abandonam porquanto não há erva. E os jumentos montanheses se põem nos lugares altos, sorvem o vento como os dragões, desfalecem os seus olhos porquanto não há erva. Bom, então, uma grande seca que afetou os moradores das cidades. No versículo 2 e versículo 3, né? Ele fala: andam chorando Judá, as suas portas estão abandonadas e de luto. Então, teve uma grande seca, né? E o clamor veio subindo de Jerusalém. Afetou também os agricultores, como a gente vê, né? Ele fala no versículo 4, não ter havido chuva sobre a terra, ela se encontra deprimida, por isso os lavradores decepcionados cobrem a cabeça. Os animais, dos versículos 5 e 6, que fala aqui dos servos do campo, né? Os servos do campo, que abandonam suas crias porque não tem erva, né? Os jumentos selvagens se põem desnudos nos altos, ofegantes sofrem, né? Sorvem o ar como chacais. Então ele vai falando aqui, né? Que afeta os animais, afeta os moradores da cidade, afeta os agricultores, por causa dessa seca que Jeremias prediz. Né? E essa referência aqui que ele fala, no versículo 4, da terra estar deprimida, significa rachada, né? Que é igual que a gente via, né, no Nordeste acontecendo, né? Racha o chão de tão seco que está a terra, né? E apesar de ele ter falado isso como uma advertência divina, ninguém deu atenção às palavras de Jeremias. E nós vamos ver um dos motivos também, mais pra frente aqui. Pode. Agora nós vamos ler em Jeremias 14, do 7 até o 22. Posto que as nossas maldades testifiquem contra nós, o Senhor operou tu por amor do teu nome, porque os nossos rebeldias se multiplicaram contra ti e pecamos. Ó esperança de Israel e Redentor seu no tempo da angústia, porque serias como um estrangeiro na terra e como viandante que se desvia para passar a noite? Porque serias como homem cansado, como um valoroso que não pode livrar? Mas tu és no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Só que aí,
as partes. Essa é a intercessão de Jeremias. Então, Jeremias ele começa a orar pelo povo, ele começa a interceder pelo povo. Nós já vimos em umas lições anteriores que ele estava fazendo isso, e Deus repreende Jeremias dizendo que ele não ouviria o clamor dele. E novamente Jeremias aqui com uma oração, ele diz, né? Jeremias intercede pelo povo, confessando o pecado e apelando para a relação pactual. Então, o que ele fala? As nossas maldades testificam contra nós o Senhor. Age por amor do teu nome. Então ele fala para Deus não olhar para os pecados do povo, mas lembrar da aliança que ele fez com o seu povo no passado, né? Todas as alianças que ele tem feito com o seu povo, né? Com Abraão, Moisés, antes com Noé, né? Então, ele confessa o pecado, né? Dizendo como um pecado dele, ele fala, as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Ó esperança de Israel, redentor do seu tempo da angústia, por que serias como estrangeiro na terra, ou como viandante que se desvia para passar a noite? Então, ele fala para Deus, para ele ter misericórdia deles, porque era sim fato que ele tinha pecado, mas ele pedia para que Deus não desamparasse, porque só ele podia salvar o povo, o seu próprio povo do pecado. O profeta sabia o que estava por vir e tenta de todos os modos impedir o julgamento de Deus, pois o sofrimento seria enorme, mas a justiça viria iminentemente. Pode passar? Agora vamos ler do 10 até o 12. Pode continuar aí? Assim diz o Senhor acerca desse povo, pois que tanto amaram, afastaram-se, não detiveram seus pés, por isso o Senhor se não agrada deles, mas agora se lembrará da maldade deles e visitará os seus pecados. Disse-me ainda o Senhor, não rogues por este povo para o bem deles. Quando jejuares, não ouvirei o seu clamor. E quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes eu vos consumirei pela espada, e pela fome, e pela peste. Então, olha só. Deus dá uma resposta para o clamor de Jeremias. Jeremias lá pedindo para Deus, Senhor, tem misericórdia desse povo, porque nós pecamos contra ti, né? Apelando para o pacto de Deus com sua nação. E Deus dá uma resposta para o clamor de Jeremias. Assim diz o Senhor sobre este povo, gostam de andar errantes e não detêm os pés. Então a pessoa gosta de andar no caminho do pecado, né? Fazendo toda aquela idolatria, toda aquela injustiça no meio da própria sociedade. No entanto, não desvia o pé de fazer o mal. Então continua no mesmo caminho, continua nos mesmos erros e não tem a menor intenção de desistir. O que adianta Jeremias ir lá clamar para um povo que não está arrependido do pecado? Então ele estava arrependido do pecado do povo, porque ele mesmo não tinha o que confessar para Deus. Mas ele pedia pelo povo porque ele sabia que seria um estrago enorme que a Babilônia ia fazer, porque ele viu. Ele literalmente teve a visão daquilo. Imagina você tendo um sonho, né? Geralmente eles tinham essas visões até mesmo acordados. Deus mostrava para eles em visão. Imagina você vendo aquele povo, aquele monte de cavaleiro, né? Os cavalos, hoje seriam tanques de guerra com soldados, aviões no céu. Você imagina esse povo vindo para poder destruir o lugar que você mora? Sabe, sua família, sua cidade, seus parentes, seus amigos morrendo, porque, né, não ficou tanta gente viva assim, morreu muita gente naquela invasão, né? Você tendo essa visão e sabendo que aquilo era por causa do pecado, não era outro motivo, era só por causa do pecado que ia acontecer aquilo. Então, tinha como impedir? Tinha, mas o povo não ia arrepender. E ele clamando por um povo que não ia arrepender. Aí ele fala para ele, ó, gostam de andar errantes, não detêm os pés,
Por isso o Senhor não se agrada deles, mas se lembrará da maldade deles e os punirá o pecado. Então, de fato, não tinha muito o que fazer. E ele fica bravo com Jeremias. Pela forma com que Deus fala com Jeremias, ele está irritado com Jeremias para ele parar de clamar. Disse-me ainda o Senhor, ou seja, ele falou uma coisa, agora ele vai tocar num outro assunto. Não rogues por este povo para o bem dele. A forma com que está escrito aqui nos dá a entender que Deus não se agradou. Tinha determinado e ia acontecer. É, e Deus não estava contente que Jeremias estava clamando pelo povo. Para de clamar. Não gasta tua saliva, né, que nem o povo fala. Poupa teu fôlego. Eu não vou fazer isso. E aí ele fala de novo, ó. Quando jejuarem, falando do povo agora, mesmo que Jeremias chegasse no povo e o povo acreditasse na palavra dele, olha só. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. Quando trouxerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes, eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Espada, fome e peste. Ainda não era só, né, a questão da guerra ou da invasão babilônica. Também fome, por causa que estava tendo... Não ia produzir a terra. Isso, porque estava tendo uma seca, que nós vimos lá no comecinho. Ia ter uma seca, né, ia ter ainda. Ia ter uma seca antes disso. E peste. Peste é o quê? É doença, é praga, né? Esse tipo de coisa. Que também veio junto. Então, a gente começando a entender aqui o que aconteceu na história, você vê que foi uma coisa muito ruim. Que até mesmo antes da invasão já aconteceu. E esse povo, ele fala isso de jejuar, de clamar e oferecer ofertas. Por quê? Porque o povo estava fazendo. O povo estava indo no templo em Jerusalém oferecer sacrifício. O povo estava indo fazer jejum. O povo estava oferecendo holocausto. O povo estava adorando a Deus. Mas o povo misturava as coisas. Eles serviam a Deus, serviam os balaíns, serviam o bezerro de ouro, servia tudo quanto é coisa junto com Deus. Mas no tempo de Jesus, os sacerdotes faziam a mesma coisa? Também. E ele agradar a Jesus? Nem Deus, nem Jesus, nem... Então Jesus fala assim, ó, vocês são como sepulcro. Por fora estão bonitos, mas por dentro está tudo podre, cheio de bicho, porque as obras deles eram tão ruins. E eles eram hipócritas, né? E hipocrisia, mostravam uma face por fora. Mas eles não faziam. Mas não fazia aquilo que eles faziam. Eles eram hipócritas. O Arafá lá, o Caifás, fala que ele pegava o dinheiro do povo, o dinheiro da igreja, e guardava para ele. Enriquecido. Guardava para ele, e falou assim, ó. Aí ele falou, o sogro dele falou para ele assim, Caifás, você está pegando o que não é seu. Ele falou assim, mas não foi você que me ensinou? Ele falou para ele assim, não foi você que me ensinou que nós temos que ter boa aparência e bastante bens para mostrar para o povo que o povo pode ser próspero? Então eles roubavam para eles mostrar para o povo que o povo podia ser próspero, como ele estava sendo. Como é que o povo ia ser roubado do povo? Mas ele estava roubando o povo. Não estava roubando o povo? Como é que o povo ia ser próspero? Mas o povo não sabia que estava roubando dele, porque roubava da igreja. Ele pegava o dinheiro da igreja. O dinheiro que entrava nas ofertas. Do templo, né? Do templo, era tudo deles. Olha só, então, hipocrisia, né? Então, gente, você vê aqui, Deus, né, não quer que você misture as coisas. E a pessoa, muitas vezes, tá fazendo isso aí, o que foi? Foi pegar um negócio. Vou pegar um negócio na frente da câmera aqui. Deus quer ser exclusivo na vida do crente. Ele quer ser exclusivo na vida do seu povo. E o povo queria adorar a Deus, queria adorar os deuses cananeus, queria adorar o bezerro de ouro, que era uma coisa que já tinha sido abolido lá no começo. Meu Deus do céu, parece que tinha medo de agradar um e nos agradar outro, sabe? Igual os romanos, quando o Paulo foi... Os gregos, é grego, né? Os gregos, quando o Paulo foi falar com eles, tem até um altar para Deus desconhecido, porque quem sabe... Ficar um lá fora. Ficar um lá de fora ainda vem
amaldiçoa. Porque, engraçado, os deuses romanos e os deuses gregos... Não é pra abençoar. Não, você tinha que adorar ele pra eles não te matar. Não acabar com você. Ah, tipo, tinha o deus do sol. Se eu não adorar o deus do sol, ele vai tirar o sol de mim, vai vir trevas. Se eu não adorar o deus da chuva, se eu não adorar o deus do vento, se eu não adorar o deus da terra, o deus da colheita, o deus disso, porque os gregos são assim, você pode ver. Se você Da pesquisar, fertilidade. se você pesquisar sobre mitologia grega, você vai ver que tem um deus pra cada coisa, né? E até pensando do ponto de vista deles, não é fora né, da realidade, porque eles pensam que cada um faz uma coisa, né, dividindo as tarefas, tem que ter um deus pra tudo, né? Então, o povo estava misturando as coisas, estava fazendo idolatria dentro do templo, né? E fora do templo também, porque eles tinham aquele monte de altar para fora. Quando chegava um rei piedoso, ele tinha que quebrar aquilo lá tudo. Josias mesmo, o que ele tirou de altar? Um monte. Aí você fala assim, mas o que é? Porque ele quebrou os postes ídolos e quebrou os altos. O que é esses altos aí? Os altos eram altares que eram feitos nos montes, que era para adorar a Deus. Era para adorar a Deus. Só que Deus mandou adorar em Jerusalém. E não era para fazer isso nos altos, né? Então eles faziam os sacrifícios nos montes. Imagina como Abraão. Na época de Abraão não tinha o templo, né? Abraão era o patriarca. Então não tinha o templo naquela época. Ele adorava nos altos. Ele ia lá, fazia um altar lá, como ele foi sacrificar a Isaac, ele fez um altar no monte. E o povo estava meio que... Parece que eles estavam buscando umas coisas no passado, mas Deus já tinha o templo. Era para fazer lá. E eles iam adorar nos altos. E até isso Josias, quando subiu no trono, ele quebrou. Até isso ele tirou fora. É para fazer do jeito que Deus mandou. Então vamos fazer do jeito que Deus mandou. E o povo fazendo esse monte de idolatria e querendo que Deus aceitasse. Mas você vê que a pessoa não faz com o coração. Você vê que a pessoa não faz com a intenção de agradar a Deus. Parece que vamos fazer tudo aqui, porque aí quem sabe dá certo. É da boca para fora. É um louvor fraco, da boca para fora. E aí, como que Deus vai se agradar de uma coisa assim, né? Se você está fazendo com hipocrisia. Pode passar? Eu não preciso nem ler, porque foi falado tudo. Ontem eu comentei sobre isso aí. Vamos ler lá Jeremias 14, do 13 até o 16 agora. Então disse eu, Senhor, Senhor, eis que os nossos profetas lhes disseram, nós não veremos a espada, e não tereis fome, antes vos dará a paz verdadeira neste lugar. 14. Disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são os que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas, que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado. E dizem que nem espada, nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos, esses profetas. 16. E o povo que se profetizam serão lançados nas ruas de Jerusalém, por causa da fome, da espada. Não haverá quem enterre suas mulheres, e os seus filhos e suas filhas, assim derramarei sobre eles as suas maldades. Quem que foi o profeta que falou uma coisa dessas aí e Jeremias ficou com medo de repetir? Um profeta velho, né? Uhum. Ontem eu comentei sobre isso aí. Eles estavam querendo falar do tema, acho que a Bíblia é o nosso Google, né? E aí, no momento lá, a Naniele, lá, a prima do Adriel, ela citou que no Google você encontra muita fake news, principalmente hoje em dia. Muita notícia falsa. Aí eu falei pra ela, e ela falou assim, na Bíblia não tem isso. Eu falei assim, na Bíblia teve uma fake news. Só que ela, quando acontece isso, e ela tá na Bíblia geralmente, Deus em algum momento vai lá e mostra a verdade sobre a mentira.
E isso aqui foi o que eu citei. Em Jeremias 28, você vê um impasse do profeta Ananias com o profeta Ele Jeremias. manda tirar a canga do pescoço, né? Isso, Jeremias estava com uma cangaia, simbolizando a escravidão para o povo. E o profeta Ananias, um profeta mais velho, porque Jeremias a gente tem que imaginar que ele começou o seu ministério lá para os seus 20 anos de idade, ele era novo. E o profeta Ananias já era um senhor. E ele chega lá e ele faz isso aqui, ó. O que está escrito aqui, ó. Nunca enviei, nem lhes ordenei, nem lhes farei visão falsa de adivinhação, vaidade, bem engano, sobre profetizo, aqui ó, sem que eu os tenha mandado. Dizem que nem a espada, nem a fome haverá nessa terra. O profeta Jeremias chega em Deus e fala assim, ah, Senhor, quando a pessoa fala desse jeito aqui, é um clamor, mas é um desabafo. Ah, Senhor, eis que os profetas lhes dizem. Já não bastava Jeremias estar falando e o povo não está acreditando. Ainda tinha uns profetas falsos no meio deles que ainda falavam o contrário do que ele estava falando. Como que o povo ia ouvir desse jeito? Então, é por isso que você não pode acreditar em toda profecia hoje. Não. Porque naquela época já tinha. Hoje está pior. Falso. Quantos profetas levantaram na época de Josafá para profetizar? Ah, sei lá, uns 400 profetas. Parece que quase 1000. Eu não Fala lembro. que eles levantaram e falaram, vai à guerra, que o Senhor é contigo. É porque Deus mandou o espírito de mentira de mentira. e falar na boca dos profetas. E era profeta. Mas ele mandou um. Aí ele mandou um profeta falar a verdade. Micael, né? Micai, depende da tradução. Tem uma tradução que fica Micai, Micaí, Micaias. Ele falou que aí ele chegou e falou assim, pode ir, mas certamente não voltarás. Aí ele foi pra prisão. Aí ele foi na prisão e falou assim, não tô falando que esse homem só fala mal de mim? Os outros todos falaram que é pra mim ir. Deu um soco. Acho que até os outros profetas até bateram nele, né? Então, teve Deu um soco na cara eu não lembro o nome dele. Deu um soco na boca dele, né? Bateu nele e falou assim, que ele era mentiroso, né? Que era falar só mal contra... porque ele tinha mandado ele falar... Mas era pra aquele homem ir pra guerra mesmo. Só que era pra ele morrer lá. Só que Deus tinha que enviar alguém. Deus tinha que falar a verdade, o que ia acontecer, né? Então, olha, já não bastava Jeremias estar falando e o povo não ouvindo, tinham profetas que vinham e falavam o contrário. E ele clama a Deus e fala assim, eu não aguento mais, eu estou falando para esse povo, é como se ele estivesse falando isso aqui. E tem esses profetas mentirosos que vêm aqui ainda me contradizer. Aí Jeremias não estava entendendo o que estava acontecendo. É porque ele tinha que falar a verdade, mas o povo ia para esse cativeiro. E Jeremias pensava que aquele profeta era verdadeiro, né? Com certeza, porque ele estudou junto com eles, ele aprendeu junto com eles, né? Eles viviam no mesmo lugar, né? Tem que entender assim. Aí, olha só, eles falam, eles profetizam e dizem, não vereis espada, não tereis fome, e darei verdadeira paz sobre esse lugar. Então, tudo que ele falava, os profetas iam lá e falavam o contrário. Você vê, tinha profeta que aprendia direto de Deus, tinha profeta que tinha escola para ele. Tinha escola dos profetas. Samuel tinha. Escola de porque Elias. Elias, por exemplo, Elias foi levantado sozinho. Eliseu foi levantado sozinho. Samuel. Eles eram levantados como profeta, ninguém ensinava, só Deus ensinava. Aí eles eram ensinavam. profetas de verdade, igual os outros que aprendiam. Era na escola. profissional, chamado. Era profissional, eles aprendiam a palavra. Agora, a profecia, mesmo quando Deus enviava, era diferente. Deus mandava eles ir e fazer. Mas se eles estivessem profetizando sem Deus mandar, é porque eles tinham aprendido. E aí começava. É a mesma coisa de Falso hoje, profeta. do mesmo jeito. Vai falar o que Deus não mandou. É. Então, ele fala, existiam também falsos profetas opostos a Jeremias, e ele coloca diante de Deus essa questão, como foi o caso com o profeta Ananias, no capítulo 28, mais para frente nós vamos estudar, né, que é em Jeremias 28. E a resposta de Deus é clara, olha, é juízo tanto para os profetas, quanto para os que ouvem esses profetas. Porque o povo ia ser levado para o cativeiro. Porque, deixa eu falar só uma coisa para a Bruno que ela não sabe ainda. Todos nós que pregamos a palavra, o que não aconteceu ainda é profecia. Por exemplo, vamos pregar que Jesus vai voltar. Nós estamos profetizando que Jesus vai voltar. Ainda não aconteceu. Agora, se nós falarmos mentira, falso profeta. Por exemplo, estou falando aqui, ó, Jesus vai voltar tal dia. Ou Jesus, daqui tantos anos Jesus vai voltar. É falsa profecia, porque Jesus não deu a data. Então, se eu falar, Jesus vai voltar, vai levar a igreja com ele, nós temos que estar prontos, esperando por esse dia, é uma profecia verdadeira. Porque ainda não aconteceu.
Agora, se eu falar o passado, não é uma profecia. É uma confirmação do que já aconteceu. Mas quando eu falo futuro da Bíblia, eu estou profetizando o que vai acontecer. Só que eu não posso dar data. Só se Deus mandar. Mas Deus não vai mandar. Não vai, porque seria muito fácil. Não, ele já falou. Ele já falou que nem o filho não sabe o dia. Nem Jesus não sabe a hora que é para ele voltar. Só Deus que sabe. Por quê? Porque o diabo ia usar isso aí contra o povo. Ou a favor. E outra, seria dele muito pra enganar fácil, o né? povo. Seria muito fácil. Falar assim, daqui 10 anos que isso vai voltar. Eu vivo 9 anos em pecado, 1 ano em pecado. Aí eu chego no último dia, ó, 2 dias depois, antes eu vou parar tudo que eu fiz de errado, vou pedir Vou perdão. parar de trabalhar, vou parar de ter tudo, Vou só vou confessar, jejuar, vou ficar orar orando, todo jejuando o dia. dia inteiro. Por quê? Porque isso vai voltar daqui 2 dias. Viu? Não era fácil? Era. E o diabo também ia usar Ainda isso mais aí. brasileiro, hein? Mas então Deus falou assim, ninguém sabe o dia. Então, é as Falsas palhaçadas desses falsos profecias. profetas. Aí fala assim, Jesus vai voltar. Isso é certo. Agora, Estou então, profetizando a volta dele. olha o que Deus então fala a respeito desses profetas. Ó, versículo 15 e 16. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome sem que eu os tenha mandado dizer. Que dizem que não tem espada, não haverá fome nessa terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. Então, pela espada e pela fome que eles falam que não vai haver, eles vão ser consumidos por isso mesmo, porque vai acontecer dessa forma. E o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada, e não haverá quem os sepulte, as mulheres e os seus filhos, as suas famílias, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Pode passar? Então, aí pra gente terminar, não, é o versículo 17 agora. No versículo 17, eu vou ler aqui. Portanto lhes dirás a palavra, os meus olhos derramarei os meus olhos derramem lágrimas, de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem, a filha do meu povo, está profundamente golpeada e ferida, de ferida muito dolorosa. Então, portanto, o que você vai falar para ele, Jeremias, é isso. E essa virgem, a filha do meu povo, é a cidade de Jerusalém, porque é ali que aconteceria a invasão, né? Abre lá para mim em Isaías, capítulo 37, versículo 22. Abre. É antes de Jeremias. Não. É antes de Jeremias. Você voltou muito. Aí. Isaías 37, 22. Tá vendo? Tá vendo que você não pode ler no celular? É, porque depois não acha Tem que endereço na olhar Bíblia. Achei. Você estava lá em Crônicas. Achei. 22? 37, 22. Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem filha de Sião te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Então, você vê, né? Isaías também estava enfrentando os mesmos problemas que Jeremias, né? Que ele veio antes. Só que Isaías, ele profetizou, né? A gente já viu, né? Todas as profecias aí. Sobre Isaías a gente não estudou ainda, né? Não estudamos ou estudamos? Já? Já estudamos, né? Já. Então ele veio depois. Mas olha só para você ver, né? Que situação. Esse povo não mudava. Vinha esse monte de profeta que Deus mandava e ele falava sempre as mesmas coisas. Que vinha o cativeiro porque Deus não estava se agradando dos pecados do povo. E eles voltavam o cativeiro, vinha outra profecia e eles não E acreditavam. não acreditava de novo, e o povo vivia nesse... Se bem que não era a mesma geração, né? Mas eles tinham todos os exemplos. Mas eles sabiam, porque o Israel guarda as leis, né? E outra, para guardar a tradição, igual aquele povo, não existe outro, né? Guardar a tradição. A tradição é o povo do passado. Então... Você pergunta de Abraão, pergunta de Davi, pra você ver que ele sabe tudo na ponta da língua. Exatamente. Vamos ler o resto do capítulo? Do 17 até o 22 agora. 17 saiu já. Então lê o 18. Se eu saio ao campo, eis aí os mortos à espada. Se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. Até os profetas e os sacerdotes vagueiam pela terra e não sabem para onde vão.
de todo rejeitaste tu ajudar, ou aborrece a tua alma a Sião, porque nos feristes e não há cura para nós. Aguardamos a paz e não aparece o bem, e o tempo da cura eis aqui turbação. Ah, Senhor, conhecemos a nossa impiedade e a maldade de nossos pais, porque pecamos contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome, não cubra de opróbrio o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Haverá, porventura, entre as vaidades dos gentios alguma que faça chover, ou podem os céus dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor nosso Deus, portanto em ti esperamos, pois tu fazes todas essas coisas. Tu fazes todas essas coisas. Olha, apesar de Deus ter mandado Jeremias parar de clamar pelo povo, seguindo a tradição de Abraão, lá em Gênesis 18, do 22 até o versículo 33, né, que é o capítulo todo, né, o restante do capítulo 18, você encontra Abraão clamando por uma certa pessoa de uma cidade que ia ser destruída. Quem que era? Ló. Seu sobrinho. Teve uma pessoa que falou assim que ele foi chegando até o 1, né? Ele não falou até o 1, não. Ele começou com 50. Deus, se houver 50 justos na terra de Sodoma, o Senhor ainda assim vai destruir essa cidade no meio dos seus ímpios? Junto com os ímpios vai destruir o justo, junto com o ímpio? Deus, não. Se tiver 50, eu não vou destruir. Aí ele fala assim, 50 já foi. Eu vou dar uma diminuidinha. Baixado. Eu fico imaginando só Deus, sabendo o que a pessoa vai Sabendo falar. o que ali é Só assim, ó, olhando pra Carla, eu vou falar assim, Vai, Abraão, fala. vai falando, eu sei onde você quer chegar. Aí Abraão vai falar assim, Senhor, mas se tiver 40? Não, se tiver 40, se tiver 30, Senhor. Não, se tiver 30, certamente. Se tiver 20, e se tiver 10, o Senhor vai destruir? Não, se tiver 10 4. Não, ele para no 10. Se tiver 10 justos, o Senhor vai destruir? Não vou destruir. Aí Abraão sai do seu lugar, se retira e ele vai para lá. Eu sei que você está falando sobre o seu sobrinho Ló. Ele fala, Deus fala pra ele, eu sei que está falando. Aí ele vai lá buscar Ló. Vem 2 anjos, né, encontra com ele no meio do caminho, ele serve os anjos com pão, aí tem aquela história toda. E eles vão lá. Foi só 3, né? Que não morreu. As 2 filhas de Ló e ele, porque a mulher dele é mais incrédula, impossível. Mais ímpia. Mais ímpia do que os ímpios. Fica lá porque amava a cidade. Por causa de ouro, né? Por causa de dinheiro. Por causa da riqueza, por causa do amor ao lugar. Esse cara é muito bonito, o lugar da cidade de Sodoma. Devia ser, né? A terra foi Ló que escolheu. É lugar de planície. Foi Ló que escolheu, né? E então, meus irmãos, seguindo a tradição de Abraão, como ele lembrava, ele continua intercedendo pelo povo. Jeremias tinha um amor grande pelo povo e ele não queria ver a cidade dele ser destruída. Você imagina tudo que você conhece ser destruído, né? A sua igreja, né? Que era o templo que eles tinham lá. Tudo aquilo que deu tanto trabalho para fazer, que estava lá tantas gerações. Deus chega e fala assim, ó, isso tudo é para mim. Eu vou destruir tudo. Eu vou acabar com esse povo. Vai ser levado ao cativeiro que não morrer. E outros escaparam para o Egito. Nós vamos ver também aqui, quando eles escaparam para o Egito. Isso aqui está tudo em Jeremias. Mas todos os profetas, eles lutaram pelo povo, né? Ó, Moisés lutou tanto pelo povo. Que até ele pecou. Pecou de tanto lutar. Porque se ele não tivesse tanto amor pelo povo, ele deixava Deus destruir. Deixava Deus destruir. Aí ele ficou tão bravo por causa de chegar lá e ver que o povo estava fazendo uma coisa que ele já tinha repreendido, que não era para fazer. Aí ele ligava tanto pro povo, né? Ele se preocupava tanto com aquele povo lá que ele chegou até o ponto de se irritar por aquilo. Depois veio Josué, os homens pecaram de novo por uma coisa que ele já tinha falado. Não faça isso. Não tome nenhum despojo para vós. Todo o ouro
Ah, na a hora que o prata cara viu aquela capa. vai pro tesouro, né, bonita. da casa do Senhor. O resto vai queimar tudo, vai destruir tudo no fogo. E o mardito do Acã vai e pega a cunha de ouro e a capa babilônica, né, para ele. Aí Josué foi derrotado, chorou, jogou terra na cabeça, rasgou as vestes Vai pra você ver. e lamentou tudo por causa do pecado do povo, para que Deus não destruísse o povo. E queria saber. Aí Deus falou para ele, não, porque tem pecado. Você tem que achar o pecado. Ao que você achar, eu vou julgar e aí acaba o problema do povo. E você vê que Deus permitiu lançar sorte, né? Até da posse de Saul, lá da eleição de Saul, Foi também. Deus mandou lançar a flecha. Agora você imagina bem, né? Aonde a flecha caía. Era só pro povo ver que era Deus que... Mandou o frecheiro, vendou o olho do frecheiro e mandar ele, virava ele em roda e depois mandava ele soltar a Deixava ele flecha. tonto. Mandava ele soltar a flecha. Aonde a flecha caísse, não ia atingir a pessoa, mas ia cair junto com a pessoa. Imagina Tem pegar que na ter muita cabeça. fé né? mesmo. Aí a flecha caiu onde tá Saul, cadê o homem que tava aqui? Ah, não tem ninguém aí, tá só a flecha. Ah, tinha sim. Tinha um homem aqui. Escondeu. Escondeu. Ah, mas quem queria ser rei também é responsabilidade? Olha só. Pode passar, deixa eu ver se só não coloquei mais nada. Isso aí. Você vê que Davi foi muito preparado para ser rei, Ele né? foi preparado. Foi né? preparado por quê? Porque ele viu os erros do Saul, ele viu tudo que Saul estava fazendo contra, e Deus foi ensinando ele, o profeta Samuel foi falando com ele o que ele devia fazer, né? Desde quando ele foi ungido a primeira vez. Deus foi explicando para ele. Deus instruiu ele, né? É. Mas olha, Saul também não foi por falta de capacitação. Não, Saul foi Saul podia ser um rei muito bom. E ele estava sendo um rei caiu muito no bom. pecado, né? Foi um erro que ele cometeu ali, ele não teve arrependimento. É a mesma coisa de você comparar Judas com Pedro. É a mesma coisa. Os dois erraram. Então, mas aquela vez Deus era bem justo, mas hoje nós não sabemos como que Deus está agindo, né? Não é que Deus agia com justiça de imediato. E hoje a justiça está sendo guardada para um dia. Já estabelecido assim, ó, o profeta ou o sacerdote vai fazer o holocausto. Você não vai fazer, você não é para isso. Você é governo, você é rei. E Saul desobedeceu. Primeiramente, ele desobedeceu a Deus, pegando do despojo dos animais que era para queimar E tudo. depois foi lá oferecer o sacrifício. E ainda por cima vai e me oferece o sacrifício ainda pelo... Ele não era sacerdote, Ele não era sacerdote, ele não era profeta, levita. Não era levita. Não era nada. Mas enfim. Ele era mandão. A questão que nós estamos falando aqui, no final das contas de tudo isso, é desobediência. Ó, tem o celular Meu tocando. celular. Desligue. Na semana que vem, nós veremos o capítulo 15. Nós vamos continuar com esse mesmo assunto, ainda da intercessão de Jeremias até o versículo 9. E dos versículos 10 até o versículo 21, aí o profeta de Judá recebe outra comissão, o remorso de Jeremias. Então o capítulo 15 contém também 21 versículos, né, pra gente estar estudando aí. Amém? Amém.